Argel, a janela vai fechar daqui 10 dias, né, no dia 20, mas o Departamento de Futebol trabalhou, né, e a princípio são 8 contratações que tu vai ter até para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você citou bastante a questão física aqui na entrevista, mas tem alguns dos jogadores que chegaram mais recentemente, né? O Felipe Ferreira, o Gabriel Xavier, o próprio Borel. No time titular tu utiliza o Richard e o Dudu, pelo que a gente vê lá no CT. Como é que você recebeu esses atletas e até quando você acha que eles precisam de um tempo aí para ficarem 100% à tua disposição? Olha, nós recebemos esses jogadores, primeiro que eles são jovens. A recuperação deles é muito maior. O Borel é um jogador que estava jogando no Bahia. Entrava, jogava. É um jogador que joga na segunda linha também. Pode jogar de lateral e pode jogar na ponta. É muito rápido, muito forte, muito veloz. Fez 35 jogos ano passado pelo Bahia na Série B, se eu não me engano. E a gente conseguiu trazer esse jogador pra cá. O Gabriel é um jogador que estava 6 anos no futebol japonês, que é dificílimo jogar. Futebol muito rápido, tem 29 anos. Foi um jogador que eu lancei há uns anos atrás na Portuguesa, fez um belo campeonato paulista, foi vendido pro Cruzeiro, jogou no Cruzeiro, depois foi pro Vitória da Bahia, jogou comigo lá no Vitória, foi muito bom, foi muito bem lá. E é um jogador que queria voltar, a esposa dele agora acabou tendo neném e acabou vindo pro Brasil. E é uma qualidade a mais. O Felipe Ferreira dispensa comentário, fez um campeonato aqui muito bom, principalmente a parte final. Se eu não me engano, fez um gol decisivo aqui contra o Tombense e depois contra o Náutico também, né? Isso. É um jogador que bate muito bem de fora da área. Então nós decidimos as contratações, isso que a gente quer deixar bem claro. O Argel não é o dono da verdade. Eu tenho 49 anos, 33 de futebol, mas eu tô todo dia aprendendo. Não sou o dono da verdade. E aqui na Chapecoense a gente trabalha diferente. Aqui são 5, 6 cabeças pensando, e aí a chance de errar é menor. E aí a gente define o jogador, define o alvo, dentro da condição financeira que o clube pode. Claro que eu gostaria de ter o Soares aqui, do Grêmio, para ser o centroavante da Chape. Mas aí nós ia ter que vender a região aqui toda para trazer o Soares para cá. Então o futebol, nós não podemos dar o passo maior. Nós temos um cronograma financeiro. Né? Nós temos que ter um cronograma esportivo. Conhecer o jogador. Jogadores que atuam na divisão, na Série B. É diferente, né, você jogar um campeonato catarinense, um campeonato gaúcho, numa equipe que tá jogando a Série D ou não tem série, e vir colocar a camisa da Chape. É pesada a camisa da Chape, a responsabilidade é grande, a Chape é grande, né? A cobrança é grande, então a gente não sabe. Às vezes o jogador vai bem no Barra, com todo o respeito ao Barra. Eu também uma vez fui pequeno já. Com todo o respeito ao Ercílio, que fez um um grande campeonato, o Ercílio. E aí você traz o jogador. Então você tem que trazer jogador da divisão. Esses jogadores chegaram bem fisicamente. Me surpreendeu muito o Gabriel. Hoje os jogadores mudaram, né? Os jogadores hoje ele tem um personal trainer particular. Ele tem uma nutricionista particular. Ele sabe que o corpo dele é a firma dele. Ele tem que cuidar da firma. Se ele estiver bem, o corpo dele estiver bem, ele vai faturar. Se não estiver bem, não vai faturar. Alguns, né? Tem uns que derretem na noite. Não, tem uns sim. Tem uns que dão migué no treino pra não fazer o físico. Mas mudou. O jogador mudou bastante. Do que era antigamente. Antigamente o jogador na sexta-feira ia pro baile, sábado era o rachão e domingo ia pro jogo e acabava com o jogo. Porque ele tinha qualidade técnica. Porque o futebol não era físico, não precisava correr. Não se fazia 12, 13 quilômetros. E o cara tinha a qualidade técnica. Os jogadores antigamente, tecnicamente, eram melhores, Gigi. Então hoje nós recebemos esses jogadores. E as escolhas desses jogadores só para nós... E que é importante até porque o torcedor vê e entender. Nós sentamos com o departamento de futebol, o diretor executivo, presidente, os diretores que tem, comissão técnica, treinador. E agora vamos escolher os jogadores junto. Financeiro, vai dar o aval. Ó, esse jogador aqui é interessante, mas foge da nossa realidade. Né? Então não adianta nós... E isso acontece muito na Série B. E a primeira coisa, você tem que pagar o salário em dia, para você poder cobrar o jogador. E tem clubes na Série B que tá 3, 4 meses que não paga. Né? E isso é ruim no futebol. Né? Se cria tantas leis, deveria criar uma lei como é na Europa. Na Europa, todo mês passa a folha lá e os jogadores têm que assinar que receberam o salário. Porque ele tem um direito a trabalhador. Se ele trabalha, tem que receber. Então nós temos que ter um compromisso financeiro. E essa gestão que está aqui pegou o clube numa situação muito difícil. O clube estava iminente de fechar as portas. Né? Se criou uma empresa
está se resgatando a credibilidade financeira. As pessoas que hoje comandam a Chape têm credibilidade na cidade, na região. São pessoas do bem, são pessoas que querem recuperar a Chape, reconstruir a Chape. Chegar naquele patamar de jogar 5, 6 anos a Série A, de disputar a Libertadores, disputar a Sul-Americana, de ganhar a Sul-Americana, de fazer aquele time, né, que nos encheu de alegria e de orgulho, entendeu? Então a gente traça as coisas junto, Rangel. Nós montamos jogadores, trouxemos jogadores dentro de um critério que a gente conhece, todo mundo junto, opinando, né, colocando esse jogador e discutindo e chegando a um denominador comum. Ó, vamos contratar o Gígio em vez de contratar o Daniel. Vamos contratar o Daniel, porque o Daniel tá melhor que o Gígio. Então a gente colocou isso na mesa para não pesar para ninguém, para todo mundo ser responsável, para o treinador ser responsável, para a diretoria ser responsável, para o presidente ser responsável, para o diretor executivo ser responsável. O Argel, vem mais alguém, não? Nessa primeira parte... Nessa primeira parte a gente fica aí. É isso que está aqui. Esses jogadores que chegaram, eu tenho uma esperança muito grande de poder contar com o Gabriel e com o Felipe. O Borel tá voando. O Borel tava treinando. Mas o Gabriel e o próprio Felipe, para esse jogo de lá, pelo menos para ficar no banco, ser uma opção. Uhum. Né? E eu sempre digo isso para eles. Quando a gente contrata um jogador, não diz no contrato do jogador que ele tem que ser titular absoluto. Não, eu prometo oportunidade para ele jogar. Quem vai se escalar? Eles. Nós queremos 2, 3 jogadores para cada posição com qualidade. Quem vai escalar? Eles. E o campo não mente. O jogador entrou lá, tá melhor, vai jogar, e o outro tem que respeitar. Bom cabrito não berra. Trabalha mais um pouquinho, espera a tua oportunidade. Futebol não é tênis. Tênis você pega a raquete e resolve sozinho, né, Gigi? O treinador fica lá na arquibancada, lá em cima, e no intervalo do jogo, o jogador de tênis come uma banana, nem escuta o treinador. Aí é só ele. Sim. Futebol não, futebol é o coletivo. A gente depende de todo mundo. E às vezes o time que começa jogando não é o time que termina. É só a gente ver isso. Então eu quero essa disputa sadia entre eles, essa competição entre os jogadores, posição por posição, e nós temos 2, 3 jogadores para cada posição. Quem vai se escalar? A performance deles. Quem vai manter eles no time? A performance deles, a partir do momento. Né? O cara tá jogando bem. Daqui a pouco, 10 jogos tá jogando bem. Daqui a pouco fica 5, 6 jogos sem jogar. Tem que dar oportunidade a outro. Então por isso que a gente montou, Florão, só para terminar, um grupo homogêneo. Essa é a palavra. O Xavier e o Nazário podem jogar juntos, Sérgio? Podem, em um determinado momento. Se a gente jogar com 2 volantes e 2 meia, são compatíveis os dois. São compatíveis. Podemos jogar com 2 volantes e 2 meia. No jogo do Barra nós jogamos, né, o Neto com 2 meias, 2 volantes, o Neto e o Nazário. E o Maxwell e o Ribamar, um quadrado no meio campo. Pode jogar. Né, o Felipe joga do lado direito, joga do lado esquerdo, pode jogar de 10. O Borel. E essa versatilidade desses jogadores também para mim é importante. Por exemplo, eu sei que o Mancha pode jogar na linha da frente. E eu já fiz isso com o Apodi no CSA. O Apodi jogou na ponta esquerda. Contra a Chape, inclusive, né? Isso. Surrou nós Que lá surra. Isso. Tu lembra disso? Como esquecer, Gel? E ninguém... Essa é a pergunta. E ninguém entendeu. E ninguém entendeu o Apodi, porque, primeira coisa, o Apodi todo mundo conhecia na Chape. O Apodi era lateral direito. E eu botei ele na ponta esquerda. Foi naquele 2x0... 3x1, se eu não me engano, acho que foi. Não, acho que foi 2x0. Porque o Everaldo perdeu um pênalti, não perdeu? Foi em 19? Isso, Daniel. O ponto positivo foi o Alexandre ter perdido o pênalti também, é verdade. né? Isso. Perdemos um pênalti e o Diego Torres perdeu um gol no primeiro tempo também, né? Eu tava lá. Foi um jogo muito parelho. Então, essa versatilidade que te dá o Mancha, jogar na segunda linha, o Borel te jogar na segunda linha, que são 2 jogadores rápidos, agressivos. E nós jogava lá no CSA com o Apodi na ponta esquerda e o Varley, que era lateral direito de origem, que hoje tá no Ceará, que teve no Botafogo, que era lateral na ponta direita. Então é importante. Você ter o Gabriel, você ter o Nazário. Quem vai jogar? Vai jogar o Nazário, vai jogar o Gabriel Xavier. Meu amigo, eles que se virem. Quem tiver bem vai jogar. E o outro vai ter que respeitar e ficar no banco, trabalhar, esperar uma oportunidade. Então, a gente deixa muito, muito claro isso pros jogadores. Quem se escala são eles. A gente dá oportunidade. E é o que eu prometo pra eles. Eu te prometo dar oportunidade. Né? E todos são... mas é filho do Argel. Todos são meus filhos. Todos trato como meus filhos. Por isso que, né, os nossos filhos é um carinho
E de vez em quando uma chinelada, um cascudinho. Não é só carinho, só... Não, tem o amor. Nem só chinelada, né? Também não só chinelada, senão também não dá, né? Entendeu? Então, é o equilíbrio, você tem que buscar aquilo lá. E os jogadores entender que tem um cara que é justo, que tem um cara que vai escalar quem tá de melhor naquele momento, um cara sério. Você, não, pô, esse cara, se eu tiver bem, ele vai botar pra jogar. Se eu entrar e for bem, qual o treinador que vai tirar um jogador que entra e faz 2 gols? O cara se escala pro próximo jogo. Então é dentro dessa forma que a gente vai trabalhar. Ô Argel, você falou em recuperar a questão da identidade, você mencionou várias vezes também no DNA do clube e tudo mais. A gente vive um momento em que os vestiários eles são um pouco melindrados, né? Os jogadores eles parecem que não entendem onde eles estão, o que eles estão fazendo, o que eles têm que fazer. Porque a gente várias vezes usa as metáforas aqui no programa. Se o cara me contrata para vir comentar aqui, eu vou dar o meu melhor e independente do que acontecer, eu vou ter que dar o meu melhor. Se eu não quiser, eu pego o meu boné e saio. E depois né? Vai ter que dar explicação, né? Exatamente. Como que você vai fazer com que esse elenco da Chapecoense, que me parece que algumas vezes no Campeonato Catarinense não entendeu, e palavras dos jogadores, né? De jogadores e do técnico. Do técnico também, não entendeu o que é estar na Chape. Não entendeu que aqui tem que trabalhar e tem que trabalhar. Se tivesse aqui na Chape ou se tivesse no CSA ou no Ceará, ia ter que trabalhar de qualquer maneira. E um adendo, né? Vale dizer que nos últimos anos, praticamente todos os treinadores que foram contratados falaram em recuperação do DNA. E tá aqui o Argel em 2023, metade do ano, falando em recuperar o DNA, né? E isso que passaram Gilson Kleina e Dalpozo, que já tinham trabalhado aqui, né? Porque me parece, né, Argel, só para eu concluir a pergunta, que às vezes falta comprometimento do ser humano, da pessoa que está lá para fazer o seu trabalho. Eu estou falando que esse grupo não tem. Sim. Não, eu tô entendendo. O que nós temos que pensar assim, ó, isso vai muito do comandante. Tá? O comandante tem que entender o clube. Às vezes os treinadores que passaram aqui não conheciam, não sabiam o que era Chapecó. Chapecó a gente não faz churrasco na churrasqueira, a gente faz no chão. Chapecó é uma terra de gente trabalhadora. Aqui você tem que acordar cedo, 6h30 da manhã eu acordo no nosso hotel, no meu hotel ali onde eu moro. E a cidade tá acesa já. Tá todo mundo buscando o seu trabalho, buscando a sua vida, buscando seu ganha-pão de todo dia. Então as pessoas têm que entender aqui. Aqui é uma forma diferente de trabalhar, de ver, né? E conhecer o DNA de um clube é importante. Isso passa muito pelo comandante. Eu, particularmente, conheço muito bem daqui. Eu tenho raiz aqui, minha mulher é daqui. Eu tenho parente daqui. Né? Então, eu conheço. Né? Eu sou um de vocês, eu sempre digo isso. Então, isso é fundamental. Agora, tu tem que passar isso pro jogador. E foi a primeira coisa que eu disse pra eles. Quando eu cheguei aqui na Chapecoense. Se vocês lembrarem a minha coletiva de apresentação, o Rangel estava lá, se eu não me engano, né? A gente passou isso para dentro do vestiário. E isso tem que ter um eco dentro do vestiário. O jogador tem que entender, né? Que o jogador aqui, ele é um exemplo. A cidade gira em torno do time. Aqui nós não temos 2 times. Não é que nem Floripa, que tem o Avaí e o Figueira e Avaí. Não, aqui é muito parecido com o Criciúma. E eu trabalhei 3 vezes no Criciúma. E as 3 vezes que a gente trabalhou no Criciúma, a gente se deu bem lá. Aqui é uma questão cultural, né? Isso, Chape e Chapecoense. Isso, é muito parecido. Criciúma é igual, as pessoas vivem o tigre. Aqui as pessoas vivem o índio. Vive o índio Condal, a Chape. Então, o jogador tem que entender isso. Né? Por quê? Porque tudo que a Chapecoense quer é esse comprometimento. Porque ela oferece estrutura, ela oferece salário em dia, tudo que ela combina com você, ela cumpre. Então, no mínimo que ela quer é que você entra lá dentro do campo e morra por ela. Porque esse foi o DNA do sucesso. Sim, de fazer mais com menos. Né? Isso. E esse foi o DNA do sucesso. Fazer mais com menos. Essa criatividade que lá atrás teve o Maurinho, o Cadu, o Jandir, o Sandro Palaoro, né? Que foram o propulsor de tudo isso. Eu sempre digo isso. Esses caras são inspiração pra gente. Se a gente conseguir repetir o feito que eles tiveram, já vai ser uma coisa do outro mundo, de outra galáxia. Fazer mais, né? Mais com menos, ter criatividade, né? De buscar, de encaixar, de literalmente a Chape ser uma família.
E eu lembro muito desse grupo, porque a gente acompanhava. Nós éramos grande rival. Aquela época, a Chape e o Figueira tinham 2 grandes times. Os 2 times eram bons. Eu sou do tempo do Campeonato Catarinense, se jogasse, e o Gigi também é. Era 4 na Série A, vocês sabem o que é isso? 4 times num estado do tamanho do nosso, na Série A do Campeonato Brasileiro. E o outro na B, né? E o outro na B. E tu tá entendendo? Então, pra você ver o que era o futebol catarinense, o investimento que tinha, a paixão que tinha, né? Os clubes eram organizados, tá? O futebol era muito mais competitivo. E aí você via aquele time, literalmente aquele time da Chape, é um modelo pra gente, é um exemplo pra gente. E a gente passa isso muito. Porque tinha um aniversário de um jogador, ia todo mundo. Era batizado da filha de um jogador, o grupo inteiro ia. Até o cara que cortava a grama. Até a menina do RH. Era uma família, literalmente. Todo mundo estava junto. Os jogadores caminhavam na rua com a sua família e eram saudados pelo torcedor. E o torcedor tinha orgulho daquele time, porque ele representava eles. Aquela equipe literalmente representava o torcedor que estava na arquibancada. Acho que é isso mesmo, né? É se sentir representado. Né? O torcedor, ele quer isso. Uhum. Ele quer sentar ali e dizer assim, pô... Esse é dos meus. Esse é dos meus. Eu quero que esses caras representem dentro do campo. Né? Os caras têm que entender aqui que nós somos de uma terra que... Aqui, meu amigo, nós não podemos ser alvo. Aqui nós temos que ser a flecha. Ainda mais, né? Tendo o nosso mascote, o índio. Então, mais ainda. Então, ele quer... O torcedor, ele quer se sentir representado dentro do campo. E ele quer tão pouca coisa do jogador, e o jogador tem que entender isso. E isso a gente se passa no dia a dia. Não foi fácil o que eles construíram. Demorou tempo, lembra? Sim. Isso não foi assim, não. A Chapecoense saiu da Série C, aliás, da sem série, pra Série D, pra Série C, pra Série B, pra Série A. Se estabilizou na Série A. Libertadores. Se estabilizou na Libertadores, Sul-Americana, para chegar à final da Sul-Americana, para ganhar a Sul-Americana. Então isso foi um trabalho de formiguinha. Não foi um trabalho lá atrás de engenheiro de obra pronta, não. Os caras subiram a Chape tijolo por tijolo. E agora a gente tem que fazer isso. E dá para fazer isso no futebol. O Criciúma deu um exemplo. O Criciúma caiu para a 2ª divisão do Campeonato Catarinense. Vexame, né? Vexame. É o atual campeão da Série B e da Série A do Catarinense. E foi interessante você ter tocado no Criciúma, porque a entrevista que o goleiro do Criciúma deu, eu não lembro o nome dele. O Alisson. O Alisson. Goleiro reserva. Foi o meu goleiro no Figueira. Foi uma entrevista muito legal depois do jogo, porque ele falou o seguinte, eu vou parafrasear, obviamente. Ele falou, eu tava no clube quando caiu pra 2ª divisão do Catarinense, eu sei o que eu passei. Só que ele falou o seguinte, que a torcida nunca tinha desistido dos caras. Que quando eles caíram, eles pensaram que eles iam se apresentar no CT e a torcida ia lá e atirar pedra. E a torcida foi lá e foi ajudar o time. E tem ajudado, né? Ajudou muito. Então eu acho que foi uma reconquista aí do Criciúma, né? A partir do momento que tem essa química, torcida, equipe, time, torcida, que tem essa química, vai sair coisa boa. E ainda mais aqui, a gente conhecendo o torcedor da Chape. Literalmente ele vai carregar o time nas costas. Eu vi a Chapecoense aqui tocar 5-0 no Inter. Com um dos maiores treinadores, o maior treinador da história do Internacional, o Abel Braga. Veio aqui, campeão do mundo, e tomou 5-0. Eu vi o Palmeiras vir aqui e tomar 5-1. O River tomou uma roda. Sim, então, tu tá entendendo? Então houve aquela química. Que saudade. Mas, por aí que eu começo a chorar aqui. Mas esse saudosismo que nos sirva de exemplo, de espelho, de motivação. É isso. Porque se já fez uma vez, pode fazer 2, 3, e não fez uma vez. Fez 2, 3, 4, isso aqui nem andar de bicicleta. Sabe? A Chape pode ser campeã da Série B? Pode. Porque já foi uma vez. E sem torcida. 2020, né? Não tinha torcedor por causa da pandemia. Então, pode acontecer. Agora, quando começou a Série B lá de 2020, alguém era otimista dizendo, nós vamos ser campeão. Não.
Não, nós vamos subir pra Série A. Não. O discurso era o quê? Pé no chão, humildade, fazer jogo os 45, a jogo, né? fazer os 45 pontos para não sofrer, para não estar com o coração na mão, como foi ano passado. Ter humildade, ter seriedade, respeitar todo mundo. Saber que o campeonato é longo. Saber que a logística é difícil. Por exemplo, nós vamos jogar sábado. Vamos ter que sair daqui quinta-feira de manhã. Quinta não vamos poder treinar. Tem que compensar no treino de segunda, de terça, de quarta, para não treinar na quinta. Para chegar lá quinta-noite, para sexta-feira de manhã treinar, fazer o apronto pro jogo. Para chegar em São Paulo, pegar 5 horas e meia de ônibus, 6 horas. Se não tiver acidente. Para ir até São José do Rio Preto. Ficar em São José do Rio Preto, que é 20 km de Mirassol. Na hora do jogo, sair para Mirassol. Acabar o jogo. Fazer um treino com o pessoal que não vai pro... que a gente não vai usar no jogo. Para condicionar esse pessoal. Entrar no ônibus, fazer 6 horas até São Paulo. Chegar lá em São Paulo 2, 3 horas da manhã de sábado. Dormir. Acordar no outro dia, pegar o avião e aí voltar para Chapecó. Então o campeonato é duro. E o que a gente tá fazendo é normal no futebol. Os outros times, quando vêm para cá, vão ter que fazer igual. Então a gente não tá achando que isso é coitadinho e tá usando isso como desculpa, não. Isso só faz quem tá na Série B. E que bom. O sacrifício válido. Então, a gente quer pensar isso. É jogo a jogo. Recuperar nossas origens. Fazer com que os jogadores entendam isso. E o futebol não tem milagre. Eu sempre digo isso. Se você treina forte, você joga forte. Se você treina mole, você joga mole. Não dá pra você buscar determinação, raça, empenho, força, só com vídeo, só com palestra. A motivação. Motivação ganha jogo uma partida. Depois precisa conteúdo, precisa trabalho. Precisa estratégia. Precisa esquema tático. Precisa os jogadores comprar a tua ideia e entender o que você quer. E ser simples. O jogador não gosta de muita coisa. Ele tem que ser simples. Vamos fazer isso, isso, isso. Simplicidade. Dá consistência. O trabalho vai dar confiança pra eles. Dá confiança pra eles. Dá moral pra eles. Porque esses jogadores... Nós temos jogadores aqui que passaram... O Ribamar foi artilheiro no Vasco. Tem que ser artilheiro aqui, meu amigo. O Vitor Ramos jogou em tudo que é lado. Foi o capitão em tudo que é lado. O Cristiano tava no time do Diniz. O Cristiano era o lateral esquerdo do Fluminense. O Nazário jogou em tudo que é lado. Jogou no Botafogo. Jogou no Atlético Paranaense. O Neto vem do Atlético Mineiro. Entendeu? Não, meu amigo, tem que render. Tu tá entendendo? Então, eles têm uma obrigação. Então, a gente vê que eles estão motivados. Que eles estão doloridos, assim, com vergonha do campeonato que eles fizeram. Essa é a palavra. Eu sempre digo isso. Quando você perde no futebol, é lamber a ferida e ir pra próxima. A próxima já é sábado. Sábado nós já temos a oportunidade de construir jogo a jogo, pezinho no chão. Também não vamos ganhar o primeiro jogo e já achamos que tá tudo certo. Não, quando ganha, não tá tudo certo. E quando perde também não tá tudo errado.